Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. É isso? Então, a nossa aula de hoje é sobre a datação por carbono. Que é isso, professor? É para descobrir como é que o pessoal descobre, né? Quanto tempo, uma prévia de quanto tempo mais ou menos tem aquele fóssil, ou quanto tempo mais ou menos tem aquele galho, quanto tempo mais ou menos tem aquela matéria que era viva, né? De repente agora já quanto tempo faz que aquele fóssil desapareceu, né? Quanto tempo aquela espécie de ave ou de animal ou de vegetal desapareceu da face da Terra, né? Isso então quanto tempo está que ela está aí embaixo de alguns entulhos, ou embaixo do subterrâneo, né? Isso. Então a datação do por carbono serve por isso, certo? Então mais na frente vocês vão entender um pouco mais, ok? Então datação por carbono 14, na verdade é o carbono 14, né? Qualquer carbono que existe, tá certo? Esse é o carbono 14, ele é que é o utilizado para a datação das coisas, né? Isso das espécies, de todas as espécies que foram vivas já, né? Então, a introdução, né? Então, a maior parte dos elementos químicos constantes na tabela periódica possui isótopos. Isso vocês já viram várias vezes, né? Já falando sobre a questão de isótopos, né? Juntando a parte da química com a física no curso de vocês, que é muito utilizado, né? Mesmo número atômico e mesmo número de massa diferente, né? Quando fala isótopo, pessoal, quer dizer iso, igual, topos, pós, prós, prótons, no caso, número atômico. Então, quem está dizendo que o mesmo número atômico são iguais, ou seja, dois átomos diferentes com número atômico, o número de prótons iguais, tá certo? Então, por isso que é chamado de isótopos. O carbono é chamado por muitos cientistas o elemento da vida. Não se conhece ser vivo sem a presença de carbono. Ele também possui isótopos, né? Lógico. E é, esses isótopos é o que? É o 14 e o 6, no caso aqui, que nós estamos falando do carbono 14. O último carbono 14 é radioativo. Então, a radiação, então se ele é radioativo, então nós, como técnico de radiologia, devemos ter conhecimento sobre essa proeza, né? Sobre esse trabalho que é utilizado o carbono radioativo. Então, o que acontece, pessoal? Os carbonos são o seguinte na nossa atmosfera, né? Eles têm o carbono 12, certo? O que é isso, professor? O carbono 12 é aquele que, quando junta, quando você vai somar o número de prótons com o número de nêutrons no seu núcleo, ele dá 12. Então, é chamado de carbono 12. Mas observe que o número de elétrons não vai mudar, tá certo? Observe que o número de elétrons é o mesmo, que são 6 elétrons na eletrosfera. Só que o número de prótons e nêutrons, na soma dele, dá 12. Então, é conhecido como carbono 12. E o carbono 13, a mesma coisa, não é isso? Só que no carbono 13, o que acontece? O número de nêutrons ele é maior do que o número de prótons. Então, no carbono 13, eu vou ter o quê? 6 prótons e 7 nêutrons, ok? E já no carbono 14, que é o carbono radioativo, que é o único que é radioativo, né? O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter no seu núcleo, ele vai ter 6 prótons, né? E 8 nêutrons. Então, por isso que ele é radioativo. Ele é o único radioativo, ok? Então, como é a origem desse carbono 14? Como ele surgiu? Então, o carbono 14 ele é um radionucleídeo, né? Ou seja, cosmogênico. Ou seja, ele veio da radiação cósmica, pessoal. Ele caiu na Terra através da radiação cósmica que passou pela atmosfera. A radiação cósmica, formada essencialmente por partículas de alta energia, né? E raios gamas, incide sobre a Terra e reações nucleares formam o carbono 14 continuadamente. O hidrogênio 3, que é chamado de trítio ou trício, né, porque são três átomos de hidrogênio, também é formado por isso, pela a radiação cósmica. Assim, o carbono radioativo, formado na alta atmosfera, acaba entrando no ciclo da vida, tá certo? Então, esse carbono, ele vem o quê? O carbono, ele está na natureza, ele é transformado através do quê? Dos raios cósmicos com a junção do nitrogênio 14. Então, quando junta o nitrogênio 14 com o raio cósmico, ele vai formar o carbono 14, que é o carbono radioativo. A reação nuclear, a maior parte, pessoal, quase 80% dos gases atmosféricos são, na verdade, nitrogênio. Então, pessoal, só para vocês lembrarem que o gás que tem mais na atmosfera, a maior quantidade de gás na atmosfera é o nitrogênio, né? O pessoal fala que é oxigênio, não, o hidrogênio não. O gás que maior quantidade na atmosfera é conhecido como nitrogênio, tá certo? O bombardeio de nêutrons cósmicos dá origem à reação. Então, pessoal, o que acontece? O nitrogênio 14
ele é bombeado, né? Recebe o quê? Ele recebe a quantidade de nêutrons excessiva dos raios cósmicos na junção da quantidade de nitrogênio que tem na atmosfera com a junção desse raio cósmico que entrou pela atmosfera. O que é que acontece? Vai formar o C14, que é o carbono 14. Após sua formação, o carbono 14 é oxidado, ou seja, reage com o oxigênio, também presente na própria atmosfera, formando o famoso gás carbônico, que é o CO2, né? Só que nesse caso o 14, que é o gás carbônico. E então o C14 cai no ciclo global do carbono. Então todo o gás carbônico que é ingerido, por exemplo, a planta ela consegue pela fotossíntese, né, pela reação da fotossíntese, que é a questão da respiração dela, ela consegue adquirir, né, o gás carbônico. Então, quando ela adquire o gás carbônico, ela também está decaindo, ela está adquirindo também o C14, né, o carbono 14, tá certo? Que sucessivamente vai passar para todos nós também, entendeu? Então, todos os seres vivos, na sua composição, ele tem o carbono 14 na sua constituição, na sua formação, na sua estrutura, ele contém o carbono 14. Aí então, o que ele mostra? Ele está mostrando aqui, pessoal, nessa imagem, é a atmosfera, né, a camada gasosa que envolve a Terra, que vocês conhecem muito bem, é composta principalmente de nitrogênio, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o 0,9% de argônio. A temperatura sofre imensas variações conforme a altitude, indo a menos 95 graus a 1000 graus Celsius, né? Então depende da altitude, né? Depende da altitude dessa daí que você vai ver a questão da atmosfera, a questão dessa temperatura aí que é sofrida. Que aí vem a exosfera, né? A atmosfera, a mesosfera, estratosfera e troposfera, né? Isso que aí você vai analisar e você vai ver que ele está mostrando aí os gráficos, né? Onde é que é a colocação sonda espacial, 80 quilômetros de altitude, né, que é chamada exosfera. Na atmosfera, é os ônibus espaciais, né, que é 500 quilômetros de altitude, né, e a mesosfera já é 80 quilômetros, onde tem os reflexos de ondas de rádio, consegue alcançar ainda lá, as nuvens geradas por explosões atômicas também chega até lá, já o balão chega próximo, mas não chega o avião supersônico também, é próximo, mas já é na estratosfera a 50 quilômetros, né? Que é a temperatura de menos 60 graus Celsius. Já a que é o avião de passageiro também, eles percorrem a 12 quilômetros, né? De, 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 de altitude, ou seja, é na estratosfera também. Já a troposfera é onde nós vivemos, né? Onde é que nós estamos, troposferas. Então o que acontece nela tem 20 graus Celsius, né? Que são os poluentes, os balões tripulados, né? É o Monte Everest e onde tem alguma, onde podemos sobreviver é a troposfera, tá certo? Então essa atmosfera é dividida nesses ramos, né? Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Só para vocês entenderem de onde é que vem os raios cósmicos. O raio cósmico ele vem lá de 8.000 quilômetros de altura, né? Então dessa altitude é que vem os raios cósmicos. Então aqui está mostrando a constituição do ar, né? O volume de porcentagem do ar, né? O componente nitrogênio, oxigênio, argônio e carbono e dióxido de carbono. Então observa aí 78,08% é nitrogênio, que eu vou dizer a vocês que a maior quantidade de gás que existe na atmosfera é o nitrogênio. Observe que a proporção de gás carbônico em relação ao volume total no ar é pequena, né? Que é 0,03%. Com relação a outra substância, visto que se destaca em relação aos constituintes que sequer aparecem estatisticamente, misturando com a 0,01% restante. A produção do C14. A taxa de produção do C14 por incidência de radiação cósmica é de aproximadamente 2 átomos por segundo para cada centímetros quadrados da superfície da Terra. É isso? Então, observe, pessoal, que é pouco. É apenas 2 átomos por segundo para cada centímetro quadrado da Terra, né? Então, o que acontece? Parece muito, pois a superfície da Terra é de fato grande para os padrões humanos. Porém, um átomo é de tamanho infinito, da ordem de 10 menos 10, 10 menos 10 metros, né? Tá aí, em uma de centímetros cúbicos, né? 1 ml de centímetros cúbicos. Cabe da ordem de 10 elevado a 13ª átomos colados, que ou seja, aí o número como é grande aí, pessoal, que vai ser 1 e 10 e 13 zero no caso aí, né? Como tá o 10 antes, então vai ficar 12 zero depois. Então, dezenas de trilhões de átomos em 1 centímetro quadrado.
Mas mesmo assim, essa quantidade é pequena para a quantidade de pessoas, quantidade de seres vivos que estão na Terra. Então, o ciclo do carbono 14. Aí está mostrando aí como é, né? Ele vem da atmosfera, né? Ele vem lá do raio cósmico. Esse raio cósmico soma-se com o nitrogênio 14, né? Que é o nitrogênio normal. Ele não seria radioativo, pessoal, viu? Ele não seria radioativo, seria normal, mas só como ele está numa altitude muito distante de nós, então quando ele tem essa somação com gás cósmico, ele forma o C14, que vem para a atmosfera na forma de gás carbônico, né? Então observe, você viu que a quantidade de gás carbônico é mínima na atmosfera. Então o que acontece? As plantas, ela consegue adquirir, né? Ela consegue ingerir, né? Ela consegue buscar para ela, né, o gás carbônico, certo? Então, através das plantas, do gás carbônico, as plantas realizam a fotossíntese, né, o fator da fotossíntese, que ela vai receber o gás carbônico e vai liberar o oxigênio, que é de super importância para a nossa respiração. Observe que o animal come a planta, né? Então, quando o animal come a planta, no corpo dela, no composto dele, na estrutura dele, já tem o C14 também, porque na planta tinha. E quando esse animal depois morre, que ele entra em decomposição, esse C14 vai para o solo. Então o solo também vai ter o C14, tá certo? Então o que é que ele diz aqui na legenda? O diagrama indicando a formação natural do C14 na alta atmosfera, sua incorporação nos seres vivos, vegetais e animais, e o decaimento radioativo após a morte dos mesmos. Ele diz que, pessoal, que se esse ser não está adquirindo, ele não está vivo, ele não tem como adquirir, né? Ele não tem como adquirir o C14. Por quê, professor? Porque o C14 ele vem, pessoal, através de quê? É através da alimentação, da respiração e, é, e quando vem e a fotossíntese, né? Então, são três maneiras de adquirir o C14. A fotossíntese, a respiração e a alimentação. São esses três fatores que faz com que você adquira o C14, tá certo? Então o que acontece? Mas quando o ser está morto, né, ele morre, ele não realiza mais fotossíntese, não realiza mais respiração e nem se alimenta. Então por isso que tem um decaimento quando esse ser morreu. Como todo radioisótopo, o C14, né, também decai. Seu decaimento é do tipo beta, né? Lembra da radiação beta negativo? E a transmutação resulta novamente no nitrogênio 14, né? Que é através de uma equação que vocês encontram esse balanço aí. Então a meia-vida, pessoal, que você lembra muito bem do carbono 14 é de 5.630 anos. Mas por convenção, utiliza-se até hoje o valor determinado na década de 50, 5,568 anos, que apresenta um erro de cerca de 3%. Então, quando utiliza o carbono, essa questão do decaimento, pessoal, o erro pode ser acontecer um erro, né, que nada é 100%, o erro é mais aproximadamente de cerca de 3%, tá certo? É mínimo, né, é pouco. Aí é um esquema de decaimento, pessoal, que vocês viram essa parte também já, numa disciplina até comigo, que eu mostrei para vocês daquela forma do decaimento lá, tá certo? Então, mais uma vez, está mostrando aqui a fórmula, né, e está mostrando aqui a forma do decaimento, né? Que vai cair de quanto? Vai cair de 2 para 4, para 8, para 16. Como assim, professor? Observe que o A0 ou AO que ele coloca aí, pessoal, vai dividir sempre por 2. Então, quando ele dividir por 2, ele vai dividir por quanto? Por 4 agora, depois por 8, depois por 16. Por quê? Porque é meia vida, então sempre o meio vai sendo decaimento, né? Como vocês viram anteriormente. Essa fórmula você já conhece já, a gente já calculou, já fez cálculo com ela, se vocês estão lembrados, né? Mas aí está o princípio básico da datação por carbono 14. É o decaimento deste radioisótopo. Este decaimento é rígido pela já conhecida equação que vocês viram anteriormente já na outra disciplina. Porém, existe mais detalhes e sofisticação, né? Sofisticação que trataremos a seguir. Então, o que acontece? O histórico, né? Como é que surgiu isso aí, né? Então, a partir do histórico, vem aí o método de datação por C14, foi inventado por William, né? Em 1900, que ele, de 1908 a 1980, que ele viveu, né? Só que foi inventado em 1949, recebeu o Nobel de Química em 1960,
tornou-se a principal ferramenta de determinação cronológica de episódios ocorridos há até 40 a 50 mil anos passados. É utilizado em arqueologia, geologia, paleobotânica, né? Paleoclimatologia e outras partes também, outros estudos, né? Outras áreas da ciência que estuda essa questão do antepassado. Foi colocado em prática um ano após a sua invenção, ou seja, em 1950, ele foi colocado em prática para a questão da descoberta e para saber a previsão de quanto tempo passou aquele ser na Terra, não é isso? O carbono na vida. As plantas absorvem o CO2, como foi falado anteriormente, na fotossíntese. Com o CO14, né, dentro do CO2, é produzido pela radiação cósmica na atmosfera. O C14 é incorporado pelas plantas numa pequena fração em relação aos átomos de C12, que o C12 não é encontrado naturalmente, pessoal, na atmosfera, né, no solo e tudo mais, que você conhece como carbono, que você tem aí o carvão, o grafite, né, o diamante, tudo é formado por carbono. Então, o gás carbônico se desenvolve nos oceanos e está disponível também aos plânctons, né? Esses plânctons, pessoal, são pequenas vegetações marítimas, né? São como se diz, águas marítimas. Animais se alimentam de plantas, incorporando também o C14 junto com o C12. Assim, todos os seres durante a vida se reabastecem continuadamente de C14, que decai e tende a acabar, tá certo? Então, o porquê decai e tende a acabar? Porque quando esses animais, esses seres que são vivos, que possuem esse C14, eles chegam a falecer, né? Eles morrem. Quando eles morrerem, pessoal, o decaimento é total e com aquele decaimento não vai ter mais remissão para outro, não vai emitir mais a radiação, não vai emitir mais aquele carbono que é essencial para a nossa vida, certo? Lembrando que ele é formado pelos gases cósmicos, ele não é constituído pelo ser humano, não, ele não é artificial, ele é natural. Então ele está mostrando aqui, pessoal, uma representação, né? Ele mostra a atmosfera aí, né? Aí mostra as plantas, que das plantas abastece, né? Se abastece o C14, e os animais se alimentam das plantas. E nós se alimentamos das plantas ou dos animais. Então, a gente querendo ou não, temos o C14 no nosso organismo, tá certo? Só que o C14 ele tem um decai, tende a acabar. Por quê? Porque ele vai, um dia, todos os seres vivos, eles morrem, tem sua idade para morrer, né? Então, quando ele morre, ele não tem como produzir mais esse C14 aqui na atmosfera, que não seja por os gases cósmicos, você viu anteriormente, e a pequena quantidade de gás carbônico que existe na natureza, na atmosfera, né? Lembrando que o gás carbônico ele é essencial, né, ele é essencial para as plantas, né, para nossas vegetação, para nossas florestas. E com o desmatamento, né, com as queimadas, os cortes de grande floresta, faz com que não tenha mais não transforme o gás carbônico em oxigênio que são necessários para a nossa sobrevivência. Então a distribuição isotópica do carbono é a seguinte: aproximadamente 98,89% de todo o carbono na natureza é de C12, certo? E 1,11% é de C13. Observe que a proporção de 14 é mínima depois da segunda casa decimal, mas o reabastecimento constante faz com que os seres vivos tendem a manter a mesma proporção de C14 presente no meio ambiente. Por quê? Porque ele se alimenta das folhas, né? Se alimenta daquele vegetal, se alimenta de outros animais. Então, por isso que tem essa constituição, o abastecimento de ficar a mesma quantidade na proporção do C14. O equilíbrio, o constante reabastecimento de C14 faz com que a proporção entre C14 e C12 seja aproximadamente a mesma do ambiente da atmosfera. Isto é o equilíbrio, né? Certo? Que ele mostra mais uma vez que aproximadamente 1,3 vezes 10 era menos 12, certo? Que é o meia-vida, o equilíbrio. Como conhecimento, a meia-vida do C14 e o número de átomos de carbonos em 1 grama, pode-se calcular o número de decaimento por grama. Chega-se a algo em torno de 15 decaimentos por minuto por grama de carbonos em organismo vivo. Então você observa que é pouco, né? Por decaimento, então você observa que a absorção é pouca porque ele é forma natural. O desequilíbrio e datação. Após a morte do ser vivo, o equilíbrio se desfaz.
Plantas deixam de fazer fotossíntese e animais deixam de se alimentar. Não incorpora mais o C14. Assim, a proporção de C14 no organismo morto tende a diminuir em relação aos ambientes, já que o carbono radioativo decai. Tendo a meia-vida conhecida, é possível calcular então o presumível, né, idade em que ocorre a morte e, consequentemente, ter um parâmetro temporal confiável sobre o evento datar. Então, quando esse ser chegar a morrer, a falecer, passa muito tempo, o decaimento do C14 é grande dentro do corpo dele. Só que você viu lá com a quantidade de anos, né? Então, o que acontece? Mesmo tendo essa quantidade de ano alta, né? Aí, ou seja, ele consegue ter uma preventiva, ou seja, uma previsão de quantos anos tem que aquele animal morrer, ou então quantos anos ele passou aqui na nossa face da Terra, né? Aqui no nosso planeta. Novamente, o importante ciclo do carbono, ele está mostrando mais uma vez a aspecto do carbono, né? Só que em forma mais ilustrada, ele mostra os raios cósmicos, né? O raio do Sol, pega e transforma um neutro lá, que vai transformar o nitrogênio 14 em carbono 14, que vai ser adquirido pela a sugação do gás carbônico pelas plantas, né? Pelas árvores, né? Esse animal vai comer as árvores, né? E depois esse animal ele vai chegar a falecer e essa árvore vai ser transformada em algum dia vai ser transformada em madeira, né? Esse, ou seja, então quando o ser vivo morre, o que acontece? O decaimento acontece e o carbono não tem como mais se abastecer, né? Porque ele é através da respiração, da alimentação e da fotossíntese. E só realiza isso com um ser vivo, no caso, o ser estando vivo, né? Isso. Então todo o esquema descrito anteriormente representa na forma de ciclo, como foi explicado anteriormente já. Exemplo, fóssil de madeira, né? A planta viva na antiguidade trocando o C14 com o ambiente através da fotossíntese. A datação de fóssil pela atividade do C14, ele tem o que? Ele tem 5.730 anos, né, de caimento de vida, né? Então observa aí, pessoal, quando é zero, né? Observa aí quando tem que 5.730, 100%, 50% e vai caindo, né? Vai a metade, né? Vai para 11,460, né? E depois 17,119. Então observe, pessoal, que vai ter um decaimento grande, né? Um decaimento vai caindo, vai caindo, vai ter esse decaimento que foi estudado anteriormente, conhecido como meia-vida, não é isso? O detalhamento um, pessoal. Infelizmente, não se pode simplesmente pegar uma amostra e medir a sua atividade radioativa. Vários radionuclídeos estão incorporados ao organismo vivo, não só o carbono 14. Medir a atividade somente acarretaria em erro. Por exemplo, no caso de um fóssil humano, entre 60% e 60% da dose total interna de radiação é proveniente do potássio 40 e ele custa acabar. A meia-vida do potássio 40 é de 1.251 bilhões de anos. É isso? Então você imagina aí para a questão do decaimento desse radioativo potássio 40, que tem muito no ser humano, né? O detalhamento 2, pessoal. Assim, ao encontrar uma amostra em primeiro lugar, é preciso processar e separar o carbono. Então, quando pega essa amostra, separa-se o carbono da amostra, tá certo? Então, são utilizados processos físicos e químicos, além de nosso interesse específico. A atividade radioativa da amostra de carbono, apenas carbono, é então medida, certo? Separadamente. Posteriormente, é comparada com a conhecida taxa de equilíbrio para só então poder se calcular a idade estabelecendo a datação. Fica claro que uma limitação do método de carbono 14, né, é o fato de que ele só se aplica a amostras que contenham carbono, basicamente para datar seres vivos, mas que já morreram, claro, né? Então observe que eles pegam, quando pega a questão de seres vivos, ele tira a quantidade de carbono que tem naquele corpo ainda, naquele resto, né? Restos mortais, o que acontece? Retira aquela parte ali separadamente, faz separadamente o teste do carbono, basicamente. Com isso acontece, viu? Os erros no processo. Ainda assim, a datação por carbono 14 é um processo susceptível e vários erros que em análise rigorosa precisam ser levados em conta a saber. Erro no preparo e processamento da amostra pode acontecer, mudança na concentração do carbono na atmosfera em períodos passados, devido à mudança no campo magnético da Terra e na atividade solar, pode estar com você também. O aumento na concentração do carbono na atmosfera após 1950, devido a testes nucleares, né?
Então, todos esses erros aí podem ser uns processos que não fica, como diz, não pode ter uma prova, um fato, né? Mas ele tem ele, por isso que ele fala que aproximadamente, né? Então é como se fosse uma previsão, né? Como se fosse uma previsão de tempo de estimação da datação para aquele, para aquele ser, para aquele ser, né? Que pode ser questão do animal ou vegetal. Para minimizar o erro, usa-se mais de uma amostra ou outro método de datação para comparar. O efeito Fawlty é também conhecido como poeira radioativa, devido aos testes nucleares dos anos 50 e 60, principalmente, ocasionou a formação de vários radionuclídeos, inclusive o C14. Calcula-se que dos 2 vezes 10 elevado a 30 átomos de C14 existente antes foi acrescentado a 6 vezes 10 elevado a 28 devido ao teste. No entanto, o acréscimo na atividade do C14 atmosférico tem contribuído para os estudos ambientes e climatológicos recentes. Os testes da sete potências, né, pessoal? Então, mostrando aí a sete potência mundial, né? Os Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, China, Índia e Paquistão. E isso, potência mundial, pessoal, em nucleares, tá certo? Em bases nucleares, né? A mostrar sempre o arsenal, né? A questão da força, né? O teste é realizado, o primeiro teste e o último teste. Então, observe aí que ele mostra o local onde foi feito esse teste, né? A quantidade que tem, né, na atmosfera e no subterrâneo desse teste realizado. Tabelas são mais ilustrativas, pessoal, para mostrar para vocês. Outros métodos de datação são a termoluminescência, né, exemplo cerâmica, até 1 milhão de anos com 10% de precisão. A vantagem mais barato, o Brasil na USP, né, e na UFS. Mas a previsão só é de 10% da precisão, pessoal. Então pode ter 90% de erro. A luminescência, né, a óptica estimulada, não é necessário aquecer a amostra, assim pode ser usada em ossadas. O Brasil, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, utiliza muito esse método. A ressonância paragmática nuclear, menos sensível que a termoluminescência, né? Mas permite datar com 10% de precisão de 1.000 a 1 milhão de anos. Né? Então observe que a precisão dele é maior ainda do que a termoluminescência. A termoluminescência, pessoal, através do uso de luz, né? Que vai aquecer aquela parte do que vai ser estudada para ser datada. A polêmica é interessante, né, um asteriscozinho, pesquisadores da USP e do Piauí dataram por ressonância pinturas rupestres nesse estado encontrado 35 mil anos em 2002. Estrangeiros dataram por carbono 14, encontrando 3,800 anos. As teorias atuais indicam que o continente americano foi ocupado a partir de 2 mil anos atrás. Aí, pessoal, a questão lá da capivara, tem? Que eles ficam fazendo essa questão aí, porque através de ressonância de pintura rupestre, né, foi encontrada lá na Serra Capivara, São Nonato, e foi datada em 35 mil anos, né? Só que aí os estrangeiros vieram depois usando carbono 14 e dataram que 3.800 anos. Só que a teoria atual indica que o continente americano, né, foi ocupado a partir de 12 mil anos atrás. Então fica essa divergênciazinha aí, pessoal. Os aminoácidos servem para seres vivos, utiliza peculiaridades da química, isomeria óptica. Novos métodos estão constantemente sendo desenvolvidos para descobrir também, para formar-se, para tentar datar essa parte aí. A datação de rochas, né? Então, para datar rocha, pessoal, é usado o urânio, né? É usado o chumbo, o potássio, o argônio, o urânio, o chumbo novamente, o rúbido e o estrôncio. Então, são esses também utilizados para a questão de radionuclídeos que possibilitam o estudo de processos geológicos, né? Que nossa área também pega essa parte de técnica de radiologia, então se tem radionuclídeos, a gente também pode ser utilizado nessa parte aí também, pessoal. As sofisticações na técnica de carbono 14. Com o uso de aceleradores, né, inclusive a do outros modelos, o espectro de massa é possível a análise de amostras de menos de 1 miligrama e atingir a sensibilidade de 10 elevado a menos 15 na taxa. Ou seja, pessoal, um número pequeníssimo de erro, de C14 a C12, que no equilíbrio é de aproximadamente, mais uma vez, aquela forma que vi anteriormente, né? De 1,3 vezes 10 elevado a menos 12. Então, isto para se remover o nitrogênio 14
e o CH2, né? Que seria hidróxido de carbono, que também praticamente é a mesma massa do carbono 14. Aí mostra aí exemplo de análise, né, do espectrômetro, né, através dessas linhas aí, desses gráficos aí, que vai como fosse simular e vai ver a questão da radiação através de cada um deles. Lógico, quando separa o, o, o gás carbônico, né, e observe que todas as constituições vai ter a questão do H2O, sempre vai ter a junção do hidrogênio com o oxigênio. O uso do espectrômetro, né? Então está mostrando mais uma vez aí o uso do espectrômetro. Nesse caso está mostrando aí um gráfico através de pigmentozinhos, de bolinhas, está mostrando para vocês aí, que chama-se gráfico de análise, né? Então, quer dizer, a medida de proporção isótopica do criptônio através de um espectrômetro de massa. Então, aí nesse caso ele está fazendo a medida do criptônio, né? Que o criptônio pode ser 78, 80, 82, 83, 84 e 86. Então, o que maior tem na quantidade nossa aqui é de 57%, né? É o criptônio 84. A datação que já foi realizada, pessoal, foram as seguintes, né? É o santuário de Whitstable, né, na Inglaterra, foi construído entre 3.500 a 1.500 a.C. As pirâmides de Saqqara, né, que é a primeira e a terceira dinastia. A pinturas de até 17 anos, também a pintura rupestre. Tudo isso é passado por esses testes aí, certo? Então você observa aí que lá no gráfico tem as ruínas de Stroff, na Inglaterra, a tumba da primeira dinastia de egípcia, né? A pintura da caverna lá, sabe? Tudo é mostrando aí através do gráfico aí, onde vocês veem aí a questão em quantidade de tempos e anos. A Serra da Capivara, no Piauí, pessoal, é um importante sítio arqueológico brasileiro, com polêmicas de datação de dezenas de milhares de anos atrás, contradizendo teorias atualmente aceitas, né? Então, como eu mostrei lá anteriormente, tem essa contradiçãozinha lá na Serra da Capivara. A região norte, né, na Amazônia e no Pará, né, é a Serra da Lua, né, e urna funerária encontrada em Manaus. Estudos indicam sítios de até 9.000 anos atrás. Brincando de calcular. Pessoal, explicando calcular aqui, vocês já, é assim, ele está mostrando para vocês aqui como é que vai calcular, como é que vai ser calculado o processo, né, de amostra do carbono, né? Aí ele diz que pesava 525 gramas após a separação e o processamento. Qual é a aproximadade de idade da civilização existente na época em que foi cortada a árvore que deu origem à amostra? Aí mostra a primeira solução, que é o carvão, pessoal. Quando essa árvore já não foi mais, já não está mais naquela, a quantidade de anos dela já decompôs, faz a decomposição, então ele transforma o carvão. O carvão é a parte do carbono, né? Mudando a parte, uma certa quantidade de nêutrons opostos no centro do carbono, você tem o carvão, você tem o diamante, né? Ou tem o carbono, ou o grafite. É tudo uma série só, certo? Então eles facilitam a datação. O segundo, a atividade de equilíbrio é conhecida como 15,3 decaimentos de carbono. A terceira, é necessário calcular a chamada atividade específica, que é chamada de ASP, né, da amostra, e multiplica-se por 3,7 vezes 10 elevado a 10 becquerel por 60 para dar 1 minuto. E divide pela massa da amostra. Está só mostrando essa forma aí, pessoal. Está só explicando a forma para você. Lógico que eu não vou pedir essa forma para vocês, pessoal. Lógico, para essa forma aí, é pessoas que vai ter o curso técnico e depois se tem a curiosidade e quer trabalhar com esse ramo, né? Aí você vai ter que estudar um pouco mais. Continuando aqui o cálculo, ele diz que já conhecendo a equação de decaimento, aquela que vocês viram anteriormente na disciplina que pagamos lá, que vocês calcularam também isso aqui, calculamos a constante, né, que é a constante, que é o que eu falei vocês, que era a questão do O, tá aí, né? Então ele calculou aqui e encontrou-se essa parte aí, né? Encontrou o 15,3 elevado, né, o E negativozinho. Então substituímos o valor na equação para então podermos fazer as contas. Agora podemos resolver para o tempo, né? Então o tempo aí é de aproximadamente 15, né? Aí finalmente ele diz a operação calculando na calculadora, né? Ele foi calcular a calculadora aí e mostrou para vocês. Então deu 15.780 anos. Então ufa, a civilização é de cerca de 16 mil anos atrás. Então 16 mil anos atrás foi encontrada essa amostrazinha. Essa amostra é 16 mil anos atrás, certo? Pessoal, isso aqui é só mostrando para vocês uma noção como é feito os cálculos, né? Lógico que passa por vários, não é tão simples assim também, né? Então, pessoal, aqui para não finalizar nossa aula, eu fiz um resumo. Esse resumo é simplificando na questão de todos os que já foi visto lá em cima. Aí esse resumo vocês podem ser que tenha uma claridade maior, né?
sobre as orientações. Então, o que é que ele quer dizer? O carbono 14 é formado a partir da colisão entre o raio cósmico e o nitrogênio 14, encontrado na atmosfera terrestre. Esse isótopo do carbono liga-se facilmente com o oxigênio, formando o gás carbônico, né? Que é o gás carbônico 14, que é absorvido pelas plantas. Quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 diminui, o que implica em um decaimento radioativo. O tempo de meio-vida do carbono 14 é de 5.630 anos. Isso significa que se um organismo morreu há 5.630 anos, terá metade do conteúdo de C14, né? O tempo de meia-vida de um elemento radioisótopo é tempo necessário para que se desintegre a metade de sua massa, que pode ocorrer em segundos ou em bilhões de anos. Dependendo do grau de intensidade do radioisótopo, ou seja, se tivermos 200 gramas de massa de um elemento radioativo, cujo tempo de meia-vida é de 10 anos, após esses 10 anos, o elemento terá o quê? 100 gramas de massa. E depois de 10 anos vai ter 50 gramas de massa. E assim sucessivamente. Assim sendo, a idade radiocarbono da amostra fóssil pode ser obtida comparando a radioatividade específica do C14 para o C12 desta amostra. Nesse caso, quanto menor é a quantidade de carbono C14 encontrada na amostra, mais antiga ela é. Para descobrir o quanto tempo um organismo morreu, determina-se a quantidade de elétrons que o organismo emitiu por minuto por grama de material, que hoje em dia é de aproximadamente 15 elétrons emitidos por minutos por grama de amostras. Aí, como funciona o relógio, né? Como é que funciona esse relógio? Uma vez que a planta ou animal morre, o relógio começa. A planta ou animal não pode mais receber o C14 presente na planta ou animal começa a decair. Não absorve mais o C14 e o C14 continua a decair, começa a decair, né? Tem o decaimento dele. Como funciona o relógio? Aí, continuando a aplicação, precisamos saber a altura inicial da vela, né? Então, principalmente a altura inicial da vela, para calcular a quantidade de parafina que está no chão, não é? Então, por isso que é como fosse esse mesmo exemplo. Da mesma forma, precisamos saber a quantidade de C14 quando o organismo morre, certo? Então, é comparado à quantidade de 14 que o organismo tinha quando morreu. Então, isso é feito através do decaimento. A suposição da chave, a proporção de C12 e C14 sempre foi a mesma, 1 trilhão, né? Ou então TO1. Se esta suposição é verdadeira, então a datação carbônica 14 poderia ser um método confiável. Se esta suposição é falsa, então a datação carbônica não é um método confiável. Por isso que não tem essa precisão, pessoal. Como, o carbono 14, método de datação, depende da quantidade de 14 no fóssil. Se há muito C14 encontrado na amostra, assumimos que faz pouco tempo que morreu. Se há muito pouco C14 na amostra, ela é considerada ter morrido muitos anos atrás, e é 30 anos ou mais anos. Se a amostra é considerada mais velha do que 70 mil anos, não é medida por pensar que não tem nada para medir. Então observe aí, pessoal, que o C14, esse verdinho aí, até na figurazinha, ele começa a fazer a demonstração. Então, quando passa 70 mil anos, ele já não faz mais a questão do C14, ele vai através de datação de outros métodos. O carbono 14 e a idade, datas discordantes, né? Datas que não combinam com a expectação baseada na coluna geológica, são as regras, não há exceção. Somente as datas que combinam com a idade preconcebida são usadas. As datas discordantes são ignoradas ou datadas ou dadas como desculpa porque não combinam. O método de datação e a idade da Terra. Análise dos métodos para determinar a idade da Terra. Primeira parte, a coluna geológica que é utilizada, e a segunda parte é a datação radiocarbônica, né, que é o C14. E depois vai para outra segunda parte, que é a datação de radiometria, né, através do chumbo. E a terceira parte, outros indicadores de idades. E a quarta parte, uma Terra jovem. Lembra que são dois tipos de carbono usados nesse processo, o C14 e o C12. O C14 não é estável, o C12 ele é estável e não decai. Quando o organismo é vivo, ele tem a mesma proporção de C12 a C14 do que encontrado na atmosfera, que é de 1 trilhão. Então, estou vivo. Observa aí essa estrela do mar, né? E depois ela estando morta. Então, observe que a quantidade de carbono, a quantidade de C14 dela vai diminuindo, pessoal, que vai ter na decomposição funcional dela.
Então, pessoal, aqui da bibliografia, caso vocês queiram curiosidade de pesquisar algo mais sobre essa parte de datação do C14, né, do carbono 14, está aí várias referências bibliográficas para vocês querer aumentar, né, o conhecimento de vocês. Então, espero que vocês tenham uma boa noite, né? Espero que vocês tenham também compreendido um pouco das orientações que foi dada aqui. E que em breve, qualquer dúvida, pode me chamar no PV. Estou à disposição para todos vocês, tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E para a gente depois fazer a nossa atividade sobre esse conteúdo também, tá ok? Então, tenha uma boa noite para todos vocês. Obrigado.